Olá, meus amigos, Gil Menick aqui com vocês para mais um Palavra de Amigo, uma conversa que nós temos diariamente, sempre que podemos, né? Agora com a pandemia estamos com um horário mais flexível, então podemos estar nos vendo várias vezes, em várias datas diferentes e por várias plataformas. Lembrando a você que se você gosta de ouvir os meus conselhos, o nosso papo, a nossa conversa, a nossa palavra de amigo, você já comece compartilhando esta live ou então depois assista no Instagram e no YouTube e aí você compartilha do YouTube para todo mundo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, nas nossas páginas, para que cada vez mais a gente possa estar se conectando juntos para a Palavra de Amigo. Para que nosso papo, a nossa conversa, a nossa palestra sobre variedades do mundo espiritual e principalmente das energias positivas e das energias psíquicas, estejam sempre com vocês. E vocês estejam sempre matando a sua curiosidade e adquirindo mais conhecimentos e nós também trocando aqui este jogo de conversas, de estudos, podendo falar das nossas experiências, tentar descobrir mais sobre os fenômenos sobrenaturais comigo, que sou médium e paranormal. Isso desde que me entendo por gente. Eu tenho essa sensibilidade diferente. E nós falamos em várias outras edições do nosso programa, nós falamos sobre mediunidade, sobre tudo. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que assombra todo mundo. Que todo mundo quando fala treme e ao mesmo tempo ou de medo ou utiliza disso para como uma desculpa, que é se os espíritos atrapalham a vida de vocês. Olha a interrogação aí, ó. Olha a interrogação bem grande aí, ó. Os espíritos atrapalham a vida de vocês. Isso é o nosso papo de hoje. A nossa enquete, o nosso Palavra de Amigo hoje é sobre isso. Nós vamos estar tirando os mitos das coisas. Porque o que acontece? Qual o intuito do nosso programa? Qual o intuito do nosso encontro? Desmistificar o místico. Você deixar o místico mais acessível ao mundo. O ser mediúnico, o ser espiritual, a pessoa ligada à espiritualidade, ela não é uma pessoa diferente das pessoas comuns. Elas são seres dotados de uma intersecção, de conseguir se conectar melhor com os planos espirituais e dimensionais. Mas todos os seres humanos têm este poder. O que acontece é que alguns têm uma sensibilidade, um dom demais, exacerbado, quer dizer, exagerado, ele já vem pronto. E outras pessoas precisam descobrir isso dentro de si e trabalhar isso de uma outra forma. Então, começando com a história dos espíritos. Se os espíritos podem te prejudicar. Primeiro entender que espírito, todos nós somos espírito. Só que nós somos espíritos encarnados. Nós temos corpo, o mediador que é o perispírito, que é a ligação, e o espírito que é a imortalidade, que é o 100% de consciência, que é o motorista de todo esse aparato chamado corpo humano, que ele controla através dos comandos cerebrais. Então, portanto, espírito, todos nós somos. Agora, o medo é de que quando a gente perde o corpo e vira só espírito,
E aí as pessoas começam a ter pavor e medo só de falar. Tem gente que entra em pânico só de falar de espírito. A pessoa estava viva ontem, aí ela não tinha medo. Ela morre hoje, dali a alguns minutos a pessoa já está apavorada, de medo de ver aquela pessoa. Então, o que modificou? Qual é o teu sentimento que modificou? O fato dele não ter mais a carne, os ossos, a estrutura, mas ele continua sendo um ser do bem ou do mal. Agora, a diferença, o que a gente tem que avaliar é que todos os espíritos e os seres humanos têm a dualidade, o bem e o mal. Nós somos anjos e demônios, com a mesma intensidade. A escolha é sua. O livre-arbítrio, a livre escolha, a maneira com que você lida com o seu dom espiritual, com o seu ego, com o seu potencial como ser humano, cabe a você. Então, o que acontece? Você é que vai saber medir o grau de bondade ou de maldade que você tem. Eu, particularmente, não acredito na separação de Deus e demônio, de céu e inferno. Para mim, eu vejo de uma maneira diferente. Eu não consigo acreditar nessa maneira figurativa como as pessoas têm. Mas vamos falar figurativamente, como é o que todo mundo mais conhece. Só por você ser um espírito, você adquire uma malignidade, você vira do mal, só porque não tem mais um corpo? Não. A princípio de tudo, quem manda na Terra são seres vivos. Você, para mandar no ambiente terreno, você precisa de um corpo. Você precisa estar encarnado. A Terra é lugar de vivos, não de mortos. Entenda isso. Por que é que uma pessoa, porque ela perdeu o corpo, ela adquire superpoderes? Não. Quem está encarnado tem muito mais poder do que quem está desencarnado. É um grande mito você achar que os espíritos eles têm um poder maior sobre a tua vida. Que você, quando sai do corpo, você vai virar um ser onipresente, que você pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, entrar, sair, atravessar paredes e tudo mais, e invadir vidas de pessoas e tudo mais. Se isso realmente fosse a realidade do espírito, ninguém ia querer estar mais vivo. Que é muito mais prático estar morto. Ninguém teria medo de morrer. Então o medo do desconhecido que nós temos é que é muito grande. O que dá poder à lenda dos fantasmas, dos espíritos, dos vagantes, é o desconhecido. É desconhecer o que acontece pós-morte. Então isso transforma um mito muito grande e um medo muito grande. Quando a coisa se transforma num mito, num medo, ela fica... Você vai dando poder, dando corda e o que acontece? Aquilo exala como desespero. Uma folha caindo numa hora errada pode te dar um sinal de que tem um espírito ali do teu lado para te assombrar. Os espíritos eles têm condições de mover coisas e fenômenos físicos? Raramente, sim. Em vias de regra, não. Por que essa resposta tão complicada? Sim e não. Sim, porque ele consegue se ele tiver o auxílio mediúnico de uma pessoa.
Se ele tiver um vetor, que é um médium ou uma pessoa encarnada com poderes psíquicos, que talvez que não controle, porque todo ser humano tem os dons paranormais, de telecinésia, de comunicação, através da telepatia, através dos dons extrasensoriais, do ectoplasma, que é a energia de vida. Se ele conseguir se alimentar do seu ectoplasma, ele vai conseguir ter energia para plasmar coisas físicas, ou imagens, ou movimentos, ou sensações, ou qualquer outra coisa. Do contrário, ele só vai ter o contato com você através de quando você sai do corpo, através de viagem astral, de sonhos ou de desdobramento de corpo, que foram matérias que nós já falamos em outras Palavras de Amigo. É só vocês pegarem no YouTube que tem tudo lá para vocês. Revejam os vídeos, passe para o coleguinha, passe para os seus amigos, aprendam e logo, assim que acabar a pandemia, nós vamos estar preparando aqui no Recanto Rosa dos Ventos salas de aula para os cursos de espiritualidade, de mediunidade, paranormalidade e principalmente rituais de matrizes africanas, mais especificamente da religião da Umbanda, tá? E vamos falar também sobre a cultura cigana e a espiritualidade paralelamente à cultura cigana, ok? Falar sobre Santa Sara, falar sobre a natureza, sobre várias coisas. Então nós vamos ter cursos e palestras específicos para isso. Nós vamos estar modificando coisas aqui no santuário para agregar um local de aprendizado. O santuário não vai ser só apenas um lugar de visitação, para o Santuário Nacional de Santa Sara Kali, que é o que nós abrigamos aqui, ou para os tratamentos com os doutores da fé, que são os seres extras e intraterrenos, e sim, nós vamos ser um local de escola. Então nós vamos ter o templo de Umbanda como um templo-escola, a pirâmide como um templo-escola dos extras e intraterrenos. Então, nós vamos ter sobre isso. Então, nós vamos ter essa matéria na espiritualidade globalizada, tá? Religiosa e mística e, ao mesmo tempo, também a parte terapêutica de tudo isso. Então, nós vamos preparar o Recanto Rosa dos Ventos, agora durante a pandemia, a abrir salas e tudo mais, para que você possa ter um local de ensinamentos, com o Gilmenick, com o Jorge Mozo, com a Condessa Basile, com outros profissionais da área. Nós vamos estar fazendo, abrangindo muito mais. Não vai ser só um local para festas temáticas, vai ser um grande local de aprendizado, de encontro consigo mesmo e desmistificação sobre a espiritualidade. Você entender o que é, para a gente tirar um pouco a pobreza que existe por trás do nome espiritualidade. Porque quando falamos de espiritualidade, engloba-se todas as questões religiosas e dentro disso há uma grande pobreza, mas uma coisa muito chula que envolve este meio. O que eu estou falando? Quando eu falo de pobreza, eu não falo de pobreza financeira. Porque a pobreza financeira é uma coisa tão questionável que é fácil. Isso é fácil de resolver. Mas a pobreza do espírito e a pobreza da má fé, a pobreza é aquela que infecta você com mentiras, com egoísmo, com historinhas, com feitiços que não existem, com receitinhas, com engambelação, com marmotagem. Então, aí você diz, Gil, mas para que eu vou fazer esse curso? Para que eu vou aprender se eu não quero exercer, se eu não quero cuidar, eu não quero trabalhar com isso? Não importa, para o ser humano, você está na vida, você vai utilizar a espiritualidade. E você não vai cair no conto do vigário e nem no conto de charlatões. Porque você entendendo sobre as energias e como elas funcionam e para que elas servem, para que elas existem, como são feitos rituais, você nunca mais vai cair no conto do vigário.
Você nunca mais vai numa religião qualquer, seja ela de qualquer dogma ou segmento, e vai acreditar lá naquele líder religioso que vai te contar um monte de lorota, e você vai pegar seu dinheirinho e vai lá gastar, e sendo que você não vai estar nem precisando daquilo, ou você está atrapalhando a sua vida completamente em vez de estar acertando. Então, o mínimo de conhecimento você tem que ter. Para que a espiritualidade não se torne uma banalização. E para que ela dure. Porque, às vezes, nós estamos vendo mitos na espiritualidade sendo em decadência, caindo por uma má administração espiritual e por envolver a vida pessoal com o espiritual, que é a pior coisa que pode acontecer. Você envolver a sua vida pessoal e a sua personalidade quando se lida com religião ou espiritualidade, que é algo mais pecaminoso que tem é você envolver tudo isso, porque aí vira uma salada, perde a credibilidade e tudo mais. Eu acho que assim, nós temos que parar de querer fazer deuses, né, de carne e osso. Nós precisamos ver o ser humano como pessoas que podem trocar experiências, outros com mais aprimorado em mais situações, e nós aprendemos uns com os outros através da humildade, através da procura, através de querer saber. Sem esse mito, essa coisa toda. Que nem fala assim, nossa, você fala que você é médium e paranormal. Oh, ele faz assim com a mão, ele já derruba um, ele já cai outro, ele já vai, ele entorta garfo. Não. Quem faz isso é mágico, é ilusionista. Então nós temos que tirar o ilusionismo de tudo isso. A paranormalidade, ela é algo muito além e é um dom do ser humano encarnado, entendeu? Do espírito encarnado. É um dom que nós temos, que uns desenvolve mais ou menos, uns por ser mais destemidos, outros desenvolvem menos por ser muito temer muito as coisas. Então o mais importante é que nós temos essa consciência do que são as coisas. Então, vamos lá. Os espíritos podem fazer mal para você? A resposta que todo mundo está esperando. Não. Aí você fica, meu Deus, até agora eu sempre achei que tudo era macumba, era espírito mandado, que a minha vida estava muito ruim por causa dos espíritos. Lamento te informar. O culpado é você. O único espírito que pode fazer mal para você é o seu. No campo espiritual. Se ele foi encarnado, claro, ele pode fazer a maldade através do veneno, da fofoca, da intriga, dos maus tratos, da agressão, de tudo mais. Isso sim. Agora, quando ele é espírito, ele só pode fazer mal para você se você estiver propício a receber o mal. Por quê? Porque ele precisa do ectoplasma, ele precisa da energia de uma pessoa viva para poder plasmar as coisas, para poder plasmar, fazer aquilo se tornar realidade, né? Então o que acontece? Então ele precisa de você para poder te prejudicar. Você vai estar dando essa energia sofrendo, entendeu? Passando raiva, contando desgraça. Se a vida sua for contar desgraça, tudo que há de ruim, tudo que te fazem de ruim, sofrimento, você vai estar alimentando o poder dos espíritos com uma índole ruim para poder te prejudicar. Só que aí você diz, então os espíritos podem prejudicar. Só, claro que ele pode, mas quem está te prejudicando é você está dando as armas, você que abriu a porta, você que deu o poder, você que deu a energia, a bola da vez é sua, você que é encarnado. Sabe qual é o problema maior? Por que eles conseguem fazer mal pra gente? Porque você abre a boca e a primeira coisa que você faz é jogar a culpa em alguém pelo teu fracasso.
Primeira coisa, no diabo, que é um sentido figurado, para mim é o diabo, são situações que nós criamos, o diabo está dentro de nós, entendeu? Assim como Deus está dentro de nós, é figurativo, é energético, são polaridades. Então eu acredito que são duas polaridades, positiva e negativa, que nós acionamos, entendeu? Então nós podemos tornar na nossa vida um céu ou um inferno, ou tornar a vida de outra pessoa um céu ou um inferno. Mas também a outra pessoa, mesmo você sendo encarnado, ela tem que permitir que você faça isso. Porque se você não permite que um outro ser humano invada a sua vida, seja ele seu familiar, seu marido, seu namorado, seu irmão, seu parente, seu vizinho, seja quem for, cabe a você dar um basta e sair fora. Porque quando um quer, dois não briga. Você entendeu? Então é você que tem que falar, não, cai fora, sai fora. E pronto, vira as costas e vai, não bate boca. Já prestou atenção que nas redes sociais, que é o maior, você recebe 500 elogios. Aí no meio desses 500 tem um te xingando. Você, em vez de ficar aqui 500 vezes agradecendo os elogios, você para e dá atenção só para aquele um. Olha que raiva que dá. Então, para que é que 500 pessoas te elogiaram se uma conseguiu o objetivo? Que é chegar até você. Você prestou atenção em um, quando tinha toda uma egrégore positiva. Então, foi uma laranja podre, apodreceu tudo aquilo de bom que aconteceu? Não dá. Então, quem é que está dando força para isso? Você. Viu uma coisa errada, viu uma ofensa? Primeira coisa, vira a página. Agora, na era digital nossa, acabou. Deleta e bloqueia, acabou. Esqueça. Não queira dar o troco para a pessoa. Porque todo mundo que quer te cutucar, ele quer que você revide. Se você revidar, acabou. Ele conseguiu arrancar de você o que ele queria, que era te incomodar. A mesma coisa acontece na espiritualidade. Pode ter 500 espíritos aqui querendo sugar minha energia. Só que se eu estiver emanando energia positiva, vai só fazer assim, ó. Ele não vai chegar perto. Agora, se eu começar a me martirizar, a achar um culpado, a vir o drama e começar a sofrer, a me pôr correntes, a me padecer, a me martirizar, acabou. Você abriu o portal e transformou toda aquela energia vital em energia negativa, numa polaridade negativa, e vira alimento para esses espíritos. Aí eles se sentem fortes e eles conseguem te manipular para que você vá mais. Mas por quê? Porque você está manipulável. Então as doenças te pegam, a imunidade baixa, porque você, o pensamento, ele lidera todo o laboratório químico do teu corpo. O teu espírito, ele é 100%, é o poder, é a força, é a luz. Entendeu? Você tem essa coordenação ligada com o Supremo. Por que é que você tem que se conectar com as energias de umbral abaixo, onde os espíritos vagantes que não querem ir para os lugares de autorregeneração, porque existem colônias espirituais quando você desencarna. Existem planos e dimensões. Você vai para essas colônias, essas dimensões. Então tem dimensões para vários tipos de pessoas, de energias. Então você tem que aprender que tudo que você está fazendo na Terra, ela tem uma consequência até pós-morte. Você está escrevendo o teu destino até depois da morte. Até para a próxima reencarnação você está sendo já preparado para isso. Então, o mais importante é que você entenda isso e comece a dar atenção para você, a dar atenção para as coisas e dar atenção e saber que você é soberano nas suas decisões. Você pode ser um rei sem um centavo no bolso. Você pode ser um nobre, um rei. Porque se você se sentir assim, você vai. Porque você vai emanar nobreza para as pessoas. Você pode ser o ser humano mais iluminado desse mundo sem precisar ter uma Ferrari ou uma mansão. Porque o que tem de rico, depressivo,
ou então suicida, ou pessoa, tinha tudo e se matou, mas não tinha felicidade, não tinha controle de si próprio. Ou então a pessoa ela é tão apegada aos bens materiais que ela só luta e só acredita no que dá lucro. E ela não acredita na lei do retorno, na lei, sabe? E aí são essas pessoas que utilizam da espiritualidade só como um bem financeiro. Não que nada, tudo nessa vida, ele tem um custo. Somos matéria, não tem como. O tempo da gente é um custo. Eu, para estar falando com vocês aqui, eu tenho que pagar um sinal de internet. Eu tenho que ter comprado o celular, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter cartão de memória, eu tenho que ter gigas. Então, até mesmo para essa comunicação informal, nós temos que ter um investimento. Então tudo gera um custo, é a lei do retorno, a vida é isso, a vida é uma troca, uma cadeia alimentar, né? É um para alimentar o outro, para alimentar o outro. Só que a gente pode fazer isso de uma maneira mais limpa e mais bonita, entendeu? Você pode fazer as coisas girarem, o progresso acontecer nos planos espirituais e fazer templos e edificações em cima da espiritualidade, da religiosidade, porque nós precisamos, nós habitamos, né? Chove, a gente tem que se acolher da chuva, do vento, do frio e de tudo mais. Então isso sim, isso é legal, isso você precisa realmente de ter essa moeda de troca. Agora tem pessoas que elas criam um mito e uma mentira e você vai e procura. Mas tem uma coisa, ninguém vai te buscar na sua casa. Tá? Não tem nenhum pai de santo que vai lá na tua casa, põe uma arma na tua cabeça e faz você ir no terreiro. Não tem nenhuma macumbeira, mandingueira que vai lá te buscar em casa. Elas põem os cartazinhos no poste. Você vai porque quer, você liga porque quer. Não tem nenhuma igreja evangélica que vai te catar dentro de casa. Você vai procurar porque você quer lá. Você dá o seu dízimo lá porque você quer. Você vai numa missa porque você quer. Você dá a sua contribuição lá a oferta porque você quer. Você faz isso porque quer. Então não adianta você falar depois. O ideal é que você seja uma pessoa culta religiosamente, adquira cultura nisso, sabedoria nisso. Isso, se você não sabe ler, não tem problema. Ouça, observe, vai. A cultura, ela não vem só da escrita. A gente tem que ter uma cultura espiritual. Eu conheço pessoas analfabetas que nunca souberam nem assinar o próprio nome e que é de uma sabedoria e que te ensina e que conhece ervas, conhece tudo e que faz coisas que nem o maior PhD no mundo consegue fazer. É um espírito evoluído, ele não precisou aprender essas linguagens da Terra, esses aprendizados assim, ele já veio com aquele dom natural, sabe, aquele desapego, né? Ele já tem aquela luz, aquela coisa, e a luz vem da humildade, a luz vem é tão simples, é tão natural, flui de você, né? É tão gostoso bater um papo, né, com uma pessoa da roça, uma pessoa que tem conhecimento, que tem uma bagagem, que sabe conversar com o animal, que sabe manipular a terra, que sabe fazer o alimento brotar, que entende a linguagem do tempo, do vento, do sol, das estrelas. Isso é só a vivência que dá, é só quem quer sentir. É a gente tirar as futilidades da cabeça e vai. E saber que quando a gente está com algum problema, um grande ombro amigo já resolve mais do que um macumbeiro ou mais do que um feiticeiro. E saber que quando alguém não te ama, não é uma amarração que vai fazer ele te amar.
não é ele estar dentro da tua casa que a sua vida vai ficar feliz. Porque quando um amor acaba, acabou. O distanciamento é a melhor coisa que acontece, porque cada um vai viver uma nova vida, uma renovação. Porque todo mundo tem que acreditar que existe um começo, um meio e um fim. Todo mundo tem que acreditar que existem pessoas próximas e pessoas que não têm afinidade com a gente e que nós temos que respeitá-las e respeitar o distanciamento entre elas para que não haja conflito. Porque quando acabou, se rompeu um laço de amizade, não tem por que mais a gente se obrigar a se ver ou se vê e não quer cumprimentar ou qualquer coisa assim. Eu acho muito mais sadio você não cumprimentar do que você cumprimentar para provocar, para fazer provocação, para gerar, sabe, aquela coisa, olha, chegou aí todo mundo fica, agora vai ter um embate, porque os ex-amigos estão ali. Acabou, cara, energia, zerou assim, não temos mais empatia. Então o que aconteceu? Você parou, tá lá do outro lado, acabou e acabou. Agora se ficar essa troquinha de briga, é melhor que um vai lá, parta logo a cara do outro e acabou. E aí pelo menos se acerta e vai pro resto da vida assim. Então, acreditar em espíritos é muito importante, mas acreditar que as energias dos espíritos são maiores do que a sua é um grande erro. Você é o culpado se ele está te perturbando. Você é que está alimentando ele para que ele possa ter poder. Então, ele não tem mais poder do que você. Ele não consegue fazer nada se você não permitir e você tem que se analisar e pare-se de fazer de coitadinho, que a pior coisa, a pior arma do mundo é aquela coisa de ai, porque eu sou. Ai, que coisa chata. Que coisa pobre. A vida inteira, sabe? Às vezes as pessoas deixam ganham dinheiro, mas não deixam de ser pobre nunca. Porque elas ficam contando aquela miséria pro resto da vida como aquilo fosse um troféu. Passou. Viva a vida, viva cada dia. E mesmo às vezes quando não tem nada, tá bom. Saiba agradecer, saiba estar, porque aí você nunca vai estar suscetível a alimentar espíritos vagabundos que não quiseram ir embora para casa e que ficaram aqui na Terra atormentando. São os espíritos vagantes, o vampirismo, os eguns, os espíritos vagantes. Eles podem te consumir até a morte. Mas por quê? Porque você permite. A culpa nunca é do outro, a culpa é sua. É ruim ouvir isso, né? Porque é ruim assumir que é culpado. A gente sempre quer ter sabe? Ai, ali a culpa é do demônio. Por que tem tanto adepto, né, nessas religiões protestantes? Porque eles pegaram o fio da meada. Sabe qual é o maior remédio que toda a população quer? O remédio para a culpa. Sabe o que acontece? Você chega numa religião dessa, o cara fala assim, o demônio estava fazendo isso com você. O demônio te deixou sem emprego, sua mulher te traiu, papapá, tudo foi o demônio. E aí você tira a culpa de cima de você, joga no demônio, se sente mais leve, claro que você vai ficar melhor. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais disposto. Você jogou a culpa em alguém, você transferiu aquilo. Entendeu? Aí o cara é esperto. Aí o cara fala, olha, eu te libertei do demônio, bota o dinheirinho aqui. Aí você se livra daquele demônio desencarnado e começa a alimentar os demônios encarnados, que eles são tão inteligentes que para você, eles te vendem o seu próprio bem-estar, que é de graça. O seu bem-estar, você viver bem, é de graça. Basta você querer. Então, o que acontece? As pessoas te vendem a tua própria energia de volta, cobram pelo aquilo que você está fazendo, aquilo que você está praticando. Você entendeu? Então, isso é que você tem que saber. O espírito, ele é poderoso? Sim. Encarnado é mais poderoso ainda, principalmente no plano terreno.
No plano espiritual é outras dimensões, outra conversa, outra história. Mas eles podem te ajudar na Terra? Podem. Mas como é que a gente vai no centro espírita, os pretos velhos, os herês, os baianos, os caboclos ajudam a gente? Porque eles são entidades, são espíritos, entidades missionárias. Eles vêm para a Terra com uma missão de passar informações. Mas ele precisa do corpo humano, ele precisa do médium, do mediador, para passar isso para você. Você entendeu? Eles precisam. E quem fornece para eles a energia terrena para que eles ajam aqui na Terra e que funciona? Nós. Você nunca percebeu? Que é você que vai, é você que acende a vela, é a tua energia que vai. Todo aquele trabalho espiritual que a gente faz com a vela, com isso, com o copo d'água, com qualquer coisa que seja qualquer sortilégio ou qualquer trabalho, qualquer oferenda, tudo assim, ela na verdade é como se você pegasse um papel em branco e começasse a desenhar ali símbolos que formam letras. Então uma oferenda, ela é como símbolos, para que as entidades, as forças energéticas entendam para aquilo que é. E quem dá poder e energiza aquilo para que aquilo seja verdadeiro somos nós. Kira, não. Senão ela não para de latir. Então, aqui são centenas de bichos, né? Até que é calmo demais para ter tanto bicho assim. Então, é isso que acontece. Então, se você não presta atenção, você tem que prestar atenção, porque você é a energia de tudo. Ninguém faz nada sem estar energia. Por exemplo, mas eu fui em fulano e beltrano no Pai de Santo no lugar, eles me cobraram tanto e eles fizeram o trabalho. Claro, você pagou a energia dele. Você entendeu? Você não fez com a sua energia, mas aquele dinheiro energeticamente, porque ele tem valor para você. Por que o dinheiro é uma coisa tão importante? Porque nós damos valor, porque na verdade é só um pedaço de papel ou só uma moeda, entendeu? É só um minériozinho ali e a gente acha valoroso, entendeu? Por que o ouro é tão valioso? É só um metal dourado. É só um minério da terra dourado. O que tem de tão maravilhoso? Por que o diamante, a pedra, é preciosa? Porque nós é que empoderamos ela e damos esse valor a ela. Porque ela não tem valor nenhum. Na verdade, é um peso só. Uma coisa pesada só. Com uma coloração só. Então, os valores, quem inventa somos nós. Então, nós empoderamos as coisas. Então, se nós hipervalorizarmos os espíritos, eles vão ter condições de prejudicar as nossas vidas. Agora, se você não hipervalorizar, se você não dar esse poder a eles, eles não podem. E simplesmente ele está fazendo a função dele, que é querer ficar na Terra. E para ficar na Terra ele precisa de energia de gente viva. Então ele precisa disso. O fenômeno poltergeister, que é os fenômenos que acontecem nas casas, geralmente casas muito antigas, e que acontece da luz acender, quebrar, coisas se movimentar, das pessoas não conseguirem sobreviver lá dentro, o fenômeno poltergeist que a gente vê nos filmes e tudo mais, é real, é verdadeiro. São espíritos que fazem, mas sempre, para existir um poltergeist, tem que ter um espírito paranormal telecinético, um ser humano que não sabe da sua energia de telecinésia e de com seu poder psíquico, ele não tenha controle e não saiba que está sendo usado, está sendo sugado para que isso aconteça. O que acontece? Geralmente os poltergeists são espíritos vagantes que ficaram muito tempo dentro de uma residência, de uma coisa, e eles se apossaram energeticamente da energia das pessoas do lugar. E o que acontece? Ele impregna tão forte e normalmente são pessoas apegadas ao lugar.
A pessoa geralmente tem um vínculo de familiar, de anos e de muita dor e de muito sofrimento naquele lugar e que aconteceu aquilo. Então, que as paredes daquele lugar normalmente geraram toda essa energia, foram palco dessa energia. Então, tudo aquele ectoplasma negativo, ele fica impregnado na parede, no chão e tudo. Então, aquele espírito, ele fica grudado ali, porque tem alimento espiritual suficiente para ele, para décadas, até para quando a pessoa que alimentou aquele lugar faleceu, ela já deixou impregnado ali aquele ectoplasma nas paredes. Então, o primeiro indício de casa com espiritualidade pesada, negativa, é mofo, é lugar úmido demais, mofado, aquelas paredes que formam aqueles desenhos horrorosos assim. Isso é muito indício de espírito obsessor. Por quê? Porque as paredes têm vida, nós colocamos vida na nossa casa, nós emanamos vidas, nós damos poder às coisas que nos pertencem. E a casa, ela acaba se tornando um ser vivo. Então o que acontece? Quando ele fica muitos e muitos e muitos anos ali, ele começa a ter o dom de plasmar fenômenos físicos. E aí ele fica incontrolável. E aí quando você é atacado e atingido fisicamente por um espírito. Mas esse espírito só pode te atacar porque um outro encarnado serviu de força e de alimento para ele, de gerador de energia. Normalmente, quando ele fica décadas nesse lugar, existem casos em que a energia é tão densa, tão densa, tão densa, que a melhor coisa a fazer é demolir tudo e construir do zero, porque a energia fica impregnada muito forte nas paredes. Como os presídios, né? Tal qual como o Carandiru, que foi implodido, foi derrubado, porque a gente sabia, né, quem mexe com isso sabia que energeticamente nunca mais vai ser. Hospitais antigos, antigas cadeias, masmorras de castelos, casarões antigos onde tinham senzalas de escravo. Então por quê? Porque ali foi palco de muita dor, de muito sofrimento. Então a emanação de ectoplasma negativo foi tão grande que as paredes ficaram impregnadas com aquela energia vital, mas vital negativa, contrária, densa. E ela fica ali alimentando, né? Aquele espaço, aquele lugar, mesmo depois que as pessoas falecem, porque foi gerada uma atmosfera para aquilo, né? Você deixou aquele lugar assim. Então por isso que a gente às vezes faz limpezas espirituais nos lugares. Para quê? Porque o lugar não seja vetor de energias. Porque na verdade quem deixou o lugar daquele jeito fomos nós. E os desencarnados se aproveitam disso. Então, por isso, o maior medo é do vivo. O vivo pode gerar uma energia negativa. Já ouviu falar da pessoa que seca a pimenteira? Ela chega na tua casa, ela já fala assim: ai, que lindo! O negócio... É energia, é ectoplasma. Ela não está achando lindo. Ela está com raiva porque ela não tem um daquele. Então, isso é o que acontece, é o que atrapalha. Às vezes tem gente que vai na tua casa falando: nossa, minha casa ficou carregada. Por quê? Porque ela impregnou aquilo energeticamente de ectoplasma negativo. Não é que ela levou um espírito lá e deixou o espírito lá. Não, o espírito dela, ela mesma, o corpo dela mesmo exalou aquela coisa que é alimento para energia contrária. E como nós abrimos o portão para a pessoa entrar, nós permitimos que essa energia entrou. Então assim, saiba dizer não. Se você não gosta de uma visita, que uma pessoa vai te visitar, que você não se sente bem com a energia dela, seja sincero e fala: olha, muito obrigado, mas eu não quero a tua presença aqui. Pronto, acabou. Sabe o que acontece? As pessoas ficam se tolerando e não se respeitando. E isso é muito ruim, entendeu? Ser tolerado
não é ser amado pelas pessoas. É muito chato quando você, sabe, ficar ali, fulano, que bom, a pessoa vira as costas, você mete o pau nela. É tão melhor você virar para ela e falar assim, por favor, vai e não volte. Por quê? Porque você está mandando aquela energia fora. Porque quando aquela pessoa sair e você ficar ali falando mal dela, você vai estar vibrando na mesma energia e carregando a sua vida, carregando a sua casa, carregando o seu karma, porque você está mentindo, você está vibrando negativamente, porque falar mal das pessoas dessa forma, entendeu? Sem ser para a pessoa, é muito ruim, é muito feio espiritualmente. É uma coisa também, sabe? Então é preferível que você fale que não. Porque às vezes a pessoa pode até ser, sabe, ela pode melhorar, entendeu? O jeito dela, ela pode se reavalizar, ela pode, sabe? Às vezes ela não sabe o quanto ela está incomodando. Então sabe, você tem que dizer, olha, não gosto de você. Às vezes a pessoa está achando que é tua amiga. Ela pode ser chata pra caramba, mas se você não gosta que ela esteja lá, seja sincero e fale. Tá? Porque você está contribuindo com a energia. Além da pessoa estar te deixando uma energia negativa, só o fato de você estar aturando alguém dentro de casa, você já está gerando energia negativa. Então você automaticamente está carregando a sua casa de energia negativa. Por quê? Porque você está sendo falso. Você está sendo falso e está ali, ó, engolindo aquela pessoa. E engolir sapo é uma coisa, sabe? Aquele parente que você não quer que fique em casa, aquela coisa, fica assim, sabe, guardando para você, isso vira energia negativa. Isso impregna na parede, impregna nos móveis da casa, no carro. É a mesma coisa, não gosta de alguém, não carrega nem no carro. Porque o metal suga energia. Então a gente tem que ter medo dos espíritos vivos, porque eles servem de alimentos para os mortos. Os mortos não fazem nada para a gente se a gente não alimentá-los. Vamos parar de culpar os outros e começar a se policiar? Vamos ser mais sincero e mais claro para não ser uma pessoa falsa e negativa? Então é por aí. Gente, palavra de amigo, é isso. Saiba que o maior vetor dos espíritos negativos é você, e você que alimenta eles. Portanto, pare de alimentá-los, seja realmente aquilo que você está mostrando para a pessoa. Nunca se vista num personagem, porque o personagem acaba. E você, como médium, saiba viver a sua vida e deixe os seus guias para o terreiro. Deixem a vida deles lá e a sua cá. Tá bom? Quando você também começa a querer viver a vida do espírito e a sua vida como ser humano fica uma M. Vira um angu de caroço. Porque você perde a identidade completamente. Então, guia é o guia, o médium é o médium, e os espíritos vagantes não vão te incomodar se você estiver alegre, feliz e contente. Tá bom? Menos martirização, mais ação, assuma seus erros e comece a acertá-los, porque a coisa mais bonita que tem é a gente saber que errou e consertar o erro, e aí sim, assim caminha a humanidade. É errando que se aprende, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Como diz a oração de São Francisco de Assis, né? Então, meus queridos, me sigam aí nas plataformas, me sigam no Instagram, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho no YouTube, já o vídeo está no YouTube, e você não deixe de compartilhar. Manda para o seu amigo, conhecimento a gente tem que passar adiante. Conhecimento só funciona quando a gente
passa para o outro. Não podemos ser egoístas de aprender só para nós mesmos. Temos que compartilhar os conhecimentos. Eu estou aqui no Recanto Rosa dos Ventos, no Santuário Nacional de Santa Saracali, que também funciona como um santuário de acolhimento a animais, ainda respeitando a pandemia, fechado, cumprindo isolamento social, porque cabe a você não infectar os outros, não se infectar e ajudar a acabar com a pandemia, ok? Tá vendo? Até os cachorros respondendo. Fiquem em casa se você pode ficar. Se sair às ruas, tome conta do seu corpo, use máscara, use o álcool gel, faça toda a sua higiene quando retornar. Respeite a vida, porque ela precisa de respeito. Certo? Um grande beijo no coração de todos vocês. Estaremos logo juntos com mais um Palavra de Amigo, mais um tema maravilhoso. E nada de medo dos espíritos e para de culpar eles, tá bom? Principalmente os pobres dos Exus, que tudo é culpa do Exu, né? Ai, meu Exu fez isso, meu Exu fez aquilo. Tudo mentira, a pessoa que fez, ela que é malvada mesmo, tá? Não é o guia não, não é o santo não. É você mesmo que é casca dura, é você mesmo que é grosso, você mesmo que é ruim, entendeu? E então você tem que assumir mesmo aquilo que faz e modificar, tá bom? Porque o maior carrasco da sua vida é você mesmo, entendeu? Então para de vitimizar. Ai, detesto vítima. Nossa, eu saí de um lugar que a gente era... Eu me despeço e volto. Eu saí de um lugar metido à política porque era muito chato. A gente ia lá para mexer com igualdade racial, com coisa e tal. E aí tinha sempre, né, aquele pessoal que quer mostrar que está fazendo alguma coisa. Então, ou você faz e fica quietinho, e faz ali o bem e sem propaganda, sem fazer selfie na hora da doação. Eu dou uma marmita, mas eu tô com o selfie aqui. Eu dou um bom dia, mas eu tô aqui com a câmera aqui mostrando. Isso aí não é caridade, entendeu? Isso aí é aparecer com desgraça dos outros. Então tinha sempre essa pessoa, né? Tinha esse casal lá esquisito lá que ficava assim: ai, porque eu sou preto, ai, porque eu sou pobre, ai, porque eu morei na rua, ai, porque eu sou travesti, ai, porque eu sou não sei o que, ai, porque eu não sou... Não sei... Pô, dá, bicho. Todas as reuniões era a mesma coisa. Aquela vitimização. Todo mundo com o saco cheio, porque a gente estava ali para falar do próximo. Era uma reunião onde a gente ia criar planos para as pessoas, para a comunidade. E a pessoa fazendo aquela propaganda política, aquele drama. Então a gente tinha que ouvir todas as vezes a mesma história. E a pessoa invadia, não deixava você falar a mesma coisa. Só que chegava num bom carro importado, dando um bom close, com uma roupa cara, com tudo, querendo aparecer do que mais, e depois posando de coitado, discriminado. A discriminação, ela existe, mas a primeira discriminação, ela está dentro de você. Se você não se discriminar como ser humano, você vai conseguir ali passar por cima de qualquer um que venha te discriminar, qualquer um que venha te abanar. Sabe por quê? Porque se você começar para a pessoa já dar o gancho falando do que é óbvio, entendeu? Falar da tua cor de pele, falar da sua sexualidade, falar da sua condição financeira. Se você já chegar como cartão de visita, isso, você já está endossando a pessoa de que você é uma vítima. Você está ali, ó, meu atestado de vítima. Não. Você pode ser o que for, quem for, da cor que for. Se você não se amar e se aceitar, não vai conseguir nada. Se alguém realmente atentar contra você e você se ama, coitada dessa pessoa. Porque você vai lutar e vai colocar essa pessoa no lugar dela. Mas quando a gente tem como cartão de visita já, sou a vítima, você já tirou o poder. Acabou. Vai em cima. Sabe? Não o mesmo texto, a mesma história sempre.
Todo mundo tem que saber, meu Deus, coitado, ou eu tenho a doença tal, ou eu tenho a doença tal, eu tenho a doença... Se você tem, você não quer largar. Você foi diagnosticado. Ficar com a doença cabe você ou não. Entendeu? Se livrar da doença cabe a você. E pronto. Chega de vitimismo. Certo? Vamos colocar um pouquinho mais de amor a si mesmo, ao seu espírito, colocar, se dar mais poder, acreditar mais no seu poder, porque aí você cai em menos golpe, né? Porque todo mundo que quer alguma coisa fácil é um prato cheio para quem dá golpe. Golpista adora gente que quer se dar bem, fácil. Todo mundo que quer ganhar fácil alguma coisa é vítima de golpe. Agora, quando você dá valor ali ao seu centavinho, você pergunta 500, 50, 300, 1000 vezes. E quando você tem orgulho daquilo que você fez, daquilo que você é, se você é branco, se você é negro, se você é gordo, se você é gay, se você... Acabou. É você que tem que se aceitar. Porque quando você repete muito para os outros, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo, porque você não se aceitou. Porque eu sou pobre, e você é rico. Porque eu sou pobre, porque eu sou feio, porque eu sou torto, porque eu sou aleijado. Porque se você fica fazendo essa vítima, quem não se aceitou foi você. Porque quando a gente está de bem com a gente nem toca nesse assunto. E quando a pessoa fala, beleza, é assim, assim, assado. Sou assim mesmo, sou cabeludo, sou barbudo, sou alto, sou esquisito. Acabou. Sabe? Tudo princípio é de você. Então, por isso que o espírito, ele não te prejudica. Ele só te prejudica se você deixar. Zerou aí. Beijo, me siga. Palavra de amigo fica por aqui. Força, fé e união. Namastê para todos. Meus respeitos a todos vocês. E quero aqui formar novas pessoas, uma legião de pessoas que se amam, se respeitam e são empoderadas como pessoa e como ser humano. Gratidão a todos, gratidão a esse sol lindo que está aqui, a esse chão que eu piso, aos meus animais que eu amo, ao meu público que sempre me segue e que sempre está me mandando palavras maravilhosas, deliciosas de se ouvir, de se ler. Assistam meus vídeos no YouTube, curtam, comente, quanto mais visualização, melhor, mais visibilidade nós vamos ganhar, ok? Um grande beijo no coração de todos vocês, um beijo para minha família inteira, que eu amo, para todos os meus amigos, para todos os frequentadores aqui do Recanto Rosa dos Ventos e nos vemos em breve. Tchau, tchau!